educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema super importante, o atendimento educacional especializado, o AEI. A gente vai explorar como ele é uma peça fundamental para criar escolas que sejam de verdade para todo mundo. E qual vai ser o nosso roteiro? Bom, primeiro a gente vai encarar o desafio da educação inclusiva e repensar alguns conceitos. Depois, vamos tentar entender melhor a deficiência intelectual, conhecer os sistemas de apoio e ver a surdez por um outro ângulo. E para fechar, vamos ver como levar tudo isso para a prática, lá na sala de aula. Então, para começar, a gente precisa dar um passo para trás e alinhar uma ideia principal. Afinal, o que é deficiência? A resposta para essa pergunta pode mudar completamente o jogo. Olha só essa definição da Convenção da Guatemala, ela é muito poderosa. Repara que o foco não está só na pessoa, mas na interação dela com o que está ao redor. A deficiência é algo causado ou agravado pelo ambiente, ou seja, as barreiras estão do lado de fora. E essa mudança de perspectiva fica super clara aqui. A gente para de falar em pessoa deficiente e começa a usar pessoa em situação de deficiência. Parece um detalhe, né? Mas não é. A gente está dizendo que o problema não é a pessoa, e sim o ambiente que não foi feito para ela. A barreira é social. Agora, vamos ver como essa ideia se aplica na prática com estudantes com deficiência intelectual. É um grupo que, historicamente, desafia a escola tradicional a se reinventar. O material que a gente está analisando aponta algumas características comuns. Por exemplo, um ritmo de aprendizagem um pouco mais lento, uma certa dificuldade com ideias abstratas e uma preferência por rotinas. Mas atenção, a ideia aqui não é criar rótulos, e sim entender que esses são pontos que pedem uma forma diferente de ensinar. O texto até reforça que essas dificuldades podem ser trabalhadas num ambiente escolar que saiba como acolher. E é aí que entra uma sacada genial. Em vez de focar no que falta, a abordagem mais moderna foca no que a gente pode oferecer. Um sistema de apoios para desenvolver a autonomia e o bem-estar da pessoa. E existe uma forma bem organizada de pensar nesse apoio. São basicamente 4 níveis. O intermitente é aquele pontual, quando surge uma necessidade. O limitado tem um tempo para acabar, tipo um treinamento. O extensivo já é um suporte regular, contínuo, na escola ou no trabalho. E o pervasivo ou generalizado é um apoio constante, de alta intensidade, para os casos que precisam de mais ajuda em todos os momentos da vida. Agora, vamos mudar um pouco o foco e falar sobre a surdez. Aqui, a fonte convida a gente para uma mudança de olhar bem radical. Deixar de ver a surdez como uma falta, um problema clínico, e passar a vê-la como uma diferença cultural. Nossa, essa frase do Biares é um soco no estômago, né? Pensa bem, se a gente sempre partir do princípio que o normal é ouvir, então a pessoa surda vai ser sempre vista como alguém a quem falta algo. Isso diminui a pessoa, desvaloriza a experiência dela, em vez de reconhecer que é apenas uma outra forma de estar no mundo, com outra língua, outra cultura. E claro, é importante saber que existem diferentes graus de perda auditiva. Cada um deles cria uma realidade diferente. Uma perda leve, por exemplo, às vezes nem é percebida no começo. Já uma perda profunda faz com que a pessoa dependa muito mais do visual, da leitura labial. Entender essas nuances é o primeiro passo para oferecer o apoio certo. Certo, a gente já repensou conceitos, viu exemplos, mas e aí? Como é que a gente transforma toda essa teoria em prática dentro da sala de aula? O texto traz umas sugestões bem práticas e que, olha, funcionam para a turma toda. A tutoria entre colegas, por exemplo, em que um aluno ajuda o outro, os cantinhos de aprendizagem com atividades diferentes acontecendo ao mesmo tempo e o uso de jogos, claro, que tornam tudo mais leve e divertido. São estratégias que tornam a sala de aula mais flexível, mais viva e muito mais colaborativa. Para guiar essa transformação, o material sugere algumas perguntas-chave. A primeira é o ponto de partida de tudo. Como a gente pode garantir que todos os alunos, sem exceção, consigam participar da atividade que está sendo proposta? E a partir daí, a gente já pensa de forma proativa. Em vez de remediar um problema, a gente se antecipa e pergunta: o que eu preciso mudar? Que adaptação ou que tipo de apoio eu tenho que criar para que a participação de todo mundo seja garantida? Essa aqui já nos tira daquela lógica do currículo tamanho único. O foco muda para cada aluno individualmente. Para esse estudante, nesse momento, o que é mais importante ele aprender? Quais são as prioridades dele? E, para fechar, essa pergunta é quase um espelho para o educador.
Ela nos desafia a pensar sobre o que a gente considera sucesso. É um convite para a gente valorizar os diferentes jeitos de aprender, os diferentes caminhos que cada um percorre para chegar a um resultado. E tudo isso nos leva a essa grande questão final, que na verdade resume todo o nosso papo, né? A meta é fazer os alunos se encaixarem no modelo da escola ou é construir uma escola que se encaixe em cada um dos seus alunos? A verdadeira inclusão, como o material sugere, nos obriga a repensar a escola desde a sua fundação. Fica aí a reflexão.